Irmãos, nós estamos caminhando com Davi, já aprendendo um tempo com Davi, em 1 Samuel, capítulo 27. Tá. Não pode mandar descer? Ah, tá. Então, irmãos, 1 Samuel 27, nós começamos o estudo neste capítulo. Qual é o tema desse módulo? Quando pessoas inteligentes tomam decisões insensatas. Quando pessoas inteligentes tomam decisões insensatas. O que eu tenho enfatizado, irmãos, é que Davi é um homem crente. Davi é um homem inteligente. Então, isso aqui, irmãos, é uma escritura, uma porção das escrituras sagradas, destinada a nós crentes. As pessoas que caminham com o Senhor e que são pessoas inteligentes e que às vezes tomamos decisões insensatas. Quando perdemos a perspectiva daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o que nós estudamos nesse primeiro momento da vida de Davi? Primeira coisa é que Davi confiou em um confidente errado. Ou seja, ele confiou no seu próprio coração. Davi cogitou-se consigo mesmo, é o que o verso 1 do capítulo 27 diz. Disse, porém, Davi consigo mesmo. Então, Davi confia num confidente errado. Às vezes, e a maioria das vezes, o nosso coração não é um bom confidente. Às vezes, nós nos perdemos porque acreditamos no conselho errado dos nossos corações. Às vezes, nós consultamos a nós mesmos e em determinados momentos nós não estamos tão próximos e tão ligados a Deus como nós deveríamos. Então nós desistimos do projeto de Deus porque nós consultamos a nós mesmos e aconselhamos com o nosso coração e aí somos atingidos por conclusões erradas. Então Davi consultou o seu coração, acreditou no conselho do seu coração e tomou decisões erradas. Quantas vezes nas nossas vidas isso acontece? Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, desistimos dos projetos de Deus, quando as dificuldades chegam, quando as lutas aparecem, quando nós mesmos estamos desistindo de algo que Deus tem sinalizado durante todo o tempo para as nossas vidas. Com isso, nós aprendemos também que algumas consequências vieram sobre Davi devido a esta consulta que ele fez a si mesmo. E quais foram as consequências? Primeira consequência. Pode mandar? As crianças podem descer, porque tem uma professora lá voluntária. Pode levar as crianças lá? Pode. Pode descer lá. Pode ir, querida. Vai lá, tem muita criancinha lá. Aí tem um irmão diácono, lá, vai com ela lá. Aí, Beatriz, você mesmo, irmã, desça lá com ela. Pode levar lá. Pode ficar aí, meu irmão. Deixa a Beatriz, leva. Isso, a tia leva. Então, irmãos, Davi colheu algumas consequências. Quais foram as consequências? As pessoas que estavam em volta, ao derredor de Davi,
foram afetadas. Alguém já disse que nós não somos uma ilha. Nós estamos interligados a pessoas. Quando tomamos uma decisão insensata, pessoas que estão à nossa volta, com certeza, essas pessoas irão sofrer consequências. E isso aconteceu com Davi. As pessoas que estavam à sua volta sofreram consequências pela sua decisão insensata. Mas não só as pessoas que estão à nossa volta. Nós mesmos sofremos consequências das nossas decisões insensatas. E Davi sofreu essas consequências. E uma das coisas que aconteceu com Davi foi que Davi perdeu o padrão de vida diante de Deus. Ele caiu no seu padrão de vida, de caminhada com o Senhor. Ele agora está afastado do Senhor e isso tem trabalhado na sua vida e baixado o seu padrão de vida. E a primeira realidade que aconteceu no padrão de vida de Davi é que ele começou a cogitar numa falsa segurança. Abandonou o Senhor, o projeto de Deus para a sua vida, então o padrão de vida dele baixou. E agora ele estava confiado na sua segurança em Aques, o rei dos filisteus, e não mais em Deus. Isso quebra a nossa caminhada. Porque quando desistimos do projeto de Deus, irmãos, nós desistimos da seguridade que o projeto que Deus dá ao projeto que Ele tem para as nossas vidas. Quando estamos dentro do projeto de Deus, nós sabemos que Deus vai trabalhar todas as coisas para que o seu projeto vingue e para que seu projeto produza aquilo que está no seu coração. Quando desistimos do projeto de Deus, automaticamente nós procuramos uma falsa segurança. E Davi fez o quê? Davi baixou o padrão. Davi confiou no rei dos seus inimigos. Para a sua segurança. Vou para Aques, para junto dos filisteus, assim Saul desiste de perseguir e matar-me. Então nós trocamos a nossa segurança por outra coisa. Segunda realidade que nós estudamos é que Davi corre com a turma errada. Davi literalmente está correndo com os inimigos do seu povo. E nós fazemos isso às vezes. Quando desistimos do Senhor, o nosso rol de amizade muda. As pessoas que estão conosco são exatamente as pessoas que referendam o nosso estilo de vida. Nós mudamos de amizade. Nós mudamos de turma. Nós queremos correr com a turma que referenda exatamente o que eu estou fazendo. E Davi fez exatamente isso. Mas em terceiro lugar, Davi também estava fazendo coisas que jamais ele faria em outros tempos. Ele tornou-se um assassino de crianças, mulheres, que ele não fez antes. Ele tornou-se mentiroso, que ele mentia para Aques exatamente o que ele fazia. Ele dizia para Aques o que ele estava fazendo, mas na realidade ele não estava fazendo o que ele estava dizendo que estava fazendo, porque se ele dissesse a Aques o que ele estava fazendo, Aques iria também persegui-lo. Então ele começa a mentir. Passou a fazer coisas que jamais fez antes, e o pior, começa a viver uma vida que na verdade não é a que ele estava vivendo. Então, esse homem... Sim, meu irmão. Inconsequente.
Era linhagem. Foi para debaixo do domínio do inimigo. Vão me pegar. Vão esperar eu estar desprevenido, desarmado e vai acertar-me. Ele foi inconsequente em todo o tempo. Ele não pensou nas consequências. E às vezes as nossas decisões tolas, insensatas, elas têm a base, a raiz nas nossas inconsequências. Quando somos consequentes, irmãos, é porque nós estamos perto do Senhor. O Senhor dá-nos a leitura das consequências daquilo que nós estamos fazendo. Não vou fazer isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Mas às vezes corremos o risco. A gente fala, não, vou fazer inconsequentemente, que foi o que Davi fez. Outra coisa que Davi fez é que ele passou 16 meses, 1 ano e 4 meses, fora da comunhão com o Senhor. E eu disse aqui domingo passado, não há nenhum salmo de Davi, nenhum salmo atribuído a Davi nesse período. Ou seja, o poeta, o homem que Deus usou tremendamente para escrever hinos, para adoração ao Senhor, calou-se. Ou seja, ele abandona o Senhor, abandona o projeto de Deus, e Deus cumpre aquilo que quando nós estudamos sobre os reis de Israel, nós aprendemos. Se você aproximar-se, buscar-me, eu me deixarei achar. Mas se você se afastar, eu também me afastarei de você. Nós aprendemos isso uma das lições quando estava estudando lá atrás os reis de Israel. Então o doce cantor de Israel emudeceu, calou-se durante esse período. Então, irmãos, quando decidimos, tomamos decisões tolas, nós perdemos a bênção de estarmos ao lado do Senhor. Então, Davi perde também, não só a sua identidade, mas Davi perde a sua paz. Como assim? Davi perdeu a sua identidade, perde a sua paz, porque tudo quanto ele fizera agora estava virando contra ele. Quando Aque se aproxima dele, dá a péssima notícia a ele, que os príncipes filisteus não queriam juntamente com eles. Ele foi rejeitado. Ele começa agora a perder a paz. Porque enquanto somos aceitos, enquanto a nossa mentira parece verdade e somos aceitos, a gente leva. Mas a partir do momento em que aquilo que nós construímos começa a desmoronar, aí nós perdemos algo que está estabelecendo-nos, apesar da mentira, apesar de estarmos fazendo o que não é da vontade de Deus, perde-se a paz. Davi agora foi rejeitado. E ele começa a trabalhar o seu coração de que aquela rejeição tem algo a ver com a intervenção de Deus naquele quadro. Segunda realidade que Davi experimenta. Ele volta para casa, uma viagem de 3 dias, e quando chega lá, todas as suas tendas, todas as suas famílias não estavam lá mais. Ou seja, ele tinha recebido com a mesma moeda. Mas aqui Deus prova a Davi algo que Deus fez. E Davi sabia que foi Deus que fez. Nenhuma criança, nenhuma mulher e nenhum adulto que lá estava foram mortos. A falsa segurança
que Davi construiu achando que, estando com o rei Ax, lhe daria. Agora Deus estava dizendo para ele assim: Davi, quem guarda a sua vida sou eu. Quem guarda a vida dos seus sou eu. Então Davi agora experimenta do seu próprio veneno. Mas o que Deus mostra é que os inimigos de Davi são mais misericordiosos do que o próprio Davi. Davi não deixava uma criança, Davi não deixava uma mulher, Davi não deixava um adulto vivos. Agora, os seus inimigos deixaram vivos. E aqui, nós vamos começar o que nós viemos para falar hoje, que é a recuperação da decisão tola que Davi fez. Eu dou graças a Deus de não ter terminado assim esse episódio da vida de Davi. E aí, eu quero dizer para vocês que não precisa terminar também nas consequências das decisões tolas que você tem tomado na vida. Não precisa de ser o fim isso. Eu tenho a alegria de ter nas Escrituras Sagradas a continuação desse episódio na vida de Davi. E isso está no capítulo 30. Após Davi voltar, não é? Ziclag, a aldeia onde ele estava, a cidade onde ele estava, o habitat dele, estava tudo queimado. Ele é quase que apedrejado pelos seus, porque ele entende que, aliás, os seus, aqueles 600 homens que estavam com ele, entendendo que Davi era a causa de todo o problema, decidiram apedrejá-lo, mas Deus, de uma maneira maravilhosa, a Bíblia não entra em particularidades, o que levou os homens de desistirem a matá-lo, apedrejá-lo, porque a leitura do Antigo Testamento é esta: remove-se a causa, cessa-se o efeito. Isso é um princípio médico, eu disse domingo passado. Então, quando você está com a pulpite aguda, que é uma das dores mais terríveis, vá ao dentista, ele extirpa a polpa do dente e cessa-se a dor. Que nós falamos tratamento de canal endodôntico. Então, alguns são radicais. Fazem uma exodontia, arrancam o dente já de uma vez. Isso era antigamente. Hoje isso é mutilação, não pode acontecer isso. Né? Hoje não faz isso mais. Mas o que os amigos de Davi queriam fazer é remover a causa. Se é Davi o problema, vamos apedrejá-lo. Mas Deus converteu essa realidade. E a primeira coisa que nós encontramos é Davi voltando arrependido diante do Senhor. E uma das coisas, irmãos, que eu gosto em Davi são estes dois lados. Davi é um homem pecador como eu e você. A Bíblia não escondeu nenhuma das falhas de Davi. O tanto é que nós estamos fazendo essa leitura de lupa sobre a vida de Davi. E a gente tem achado esses senões na vida dele. Como eu fiz com Sansão. Até porque eu já dei uma mexidinha em Sansão de novo. Eu não terminei Sansão, viu, irmãos? Sansão tem muito mais podridão para tirar do que nós já tiramos. Né? Vou continuar. Qualquer dia desse eu apareço aí com outros senões da vida de Sansão. Mas por que eu faço isso?
é para entender, irmãos, que Davi, Sansão, esses homens que Deus usou, foram usados no passado, são homens idênticos a mim e a você. Com o mesmo tecido, pecador. Às vezes tomamos decisões insensatas. Somos inconsequentes muitas vezes. Mas Deus tem essa habilidade de dilatar o seu coração em direção a nós, tão logo nosso coração se inclina em direção ao Senhor. Então o que aconteceu com Davi? Ele fez exatamente isso. Quando ele atinge o fundo do poço, quando o seu próprio exército se volta contra ele, ele começa a perceber algo que ele já não fazia há muito tempo. Ele começa a perceber que todos os seus problemas estão relacionados com a sua desistência do Deus que o chamou e o habilitou. Vamos ler o verso 6. Qualquer irmão que tiver com a sua Bíblia aberta pode ler o verso 6 do capítulo 30 de 1 Samuel. Isso, Deus amado, o que nós queremos, ó Deus, nessa manhã é que o Senhor continue falando conosco. E que a Tua palavra remova, ó Deus, do nosso coração todas as cogitações que não agradem o Teu coração. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos isto. Amém, Senhor. O que é que Davi faz? Davi entende que tudo quanto ruiu à sua volta, tudo quanto ruiu dentro de si mesmo, tinha a ver com a conversação tola sua com seu próprio coração. Agora Davi estava voltando para o Senhor. O que ele faz? Eu gosto desse trabalhar do Espírito Santo, irmãos. Todas as vezes que aproximarmos da Bíblia, você tem que entender que o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Por isso que há 35 anos atrás, porque eu fiz isso no meu primeiro ano de seminário, eu decidi expor a Bíblia. A minha mente, Deus deu-me uma mente para correr atrás daquilo que de fato eu tenho certeza que vai produzir os efeitos de Deus. Eu faço isso em todas as áreas. E quando corremos atrás daquilo que Deus já fez ou está fazendo, a corrida fica mais leve. Então lá atrás, quando eu decidi expor a Bíblia, eu decidi pelo mais fácil na prédica. Porque eu não preciso ficar inventando moda. Porque quando nós optamos por determinado estilo de pregação, é um sofrimento todo domingo. Se eu optasse por um outro tipo de pregação, de mensagem, eu tinha que inventar título, tema, 3 divisões, bolar muito bem bolada a conclusão para encerrar o negócio. Exórdio, que eu estou esquecendo aqui, que é a introdução do texto, do sermão. Então eu tinha que fazer isso, irmãos, todas as vezes que eu tivesse que pregar. Vocês imaginam? Essa semana, com toda a corrida dos acampamentos, e eu estou promovendo um deles,
eu preguei 5 vezes. Aliás, essa é a 4ª vez da semana. E à noite eu vou pregar de novo. Imagine vocês pregando 5 vezes por semana para um público que tem 13 anos que eu estou com ele, bolando 5 mensagens diferentes, promovendo um acampamento, fazendo compras, viajando para comprar fora, resolvendo problemas todos que um acampamento gera. Eu não daria conta. Aos 56 anos de idade. Porque até os 30 a gente corre esse risco e acaba dando conta. Mas aos 56 ficaria impossível essa tarefa. Mas quando eu optei por expor a Bíblia, eu optei para buscar aquilo que o Espírito Santo já tinha montado como mensagem. Então o trabalho que eu tenho, eu não estou dizendo para vocês que não tem trabalho. Mas é mais fácil. Por quê? Eu não preciso de inventar moda. Só olhar para o texto, meditar no texto, ruminar o texto, é isso que eu faço o tempo todo. Leio o texto da mensagem, rumino o texto, e quanto mais tempo eu tenho para ruminar, mais eu consigo sugar do texto. Embora meu professor de homilética, o reverendo Otto Guanais Dourados, diz o seguinte: se você for pregar muito tempo, você não precisa de muito tempo para estudar. Mas se você for pregar pouco tempo, você precisa de muito tempo para estudar. Porque você precisa de tirar o néctar do texto. E para isso, o néctar não está na superfície do texto. O néctar está aonde ninguém consegue entrar com moleza. Você tem que estudar e ruminar, mastigar muito o texto. Mas é uma bênção. Lá atrás, Davi falou consigo mesmo. Ouviu o seu coração. E tomou decisões insensatas. Aqui, depois de passar tudo isso, depois da fundo de poço, quem é que anima Davi? Quem é que anima Davi? Leia o texto, a última porção do texto, que seria a parte C do texto, se nós formos dividir o verso 6 em 3 partes, porque ele está dividido em 3 partes. Davi fez o quê? Esse verbo, se reanimou, te diz alguma coisa? Alguém chegou para Davi, daqueles 600 que queria apedrejar, e diz assim: Davizão, você, cara, é um cara de Deus. Você precisa voltar para Deus. Foi isso? Não. Davi voltou para dentro de si mesmo. Foi ele que se reanimou. Eu não sei se ele estava no chão, a Bíblia não diz, para ser apedrejado. Eu não sei se ele estava com a espada na mão dizendo assim: tudo bem, se vocês querem matar-me, faça como um homem. Não me apedreje, pegue a sua espada e lute comigo. Eu vou morrer, mas eu vou matar muitos de vocês. Não sei se ele fez isso. Mas eu não sei onde Davi estava. Mas algo diferente aconteceu com ele. É como se ele tivesse voltado para si mesmo e dito assim: puxa vida, quem tem um Deus que eu tenho, eu não preciso disso. Ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. Ou seja, ele buscou recursos
que ele tinha armazenado da sua caminhada com Deus em Deus. Ele diz, gente, eu tenho um Deus. Eu estou fazendo o quê? Quanto tempo eu perdi? E aí vem aquela máxima. O pecado vai te levar muito mais longe do que você gostaria de ir. Vai lhe custar muito mais do que você tem condições de pagar. E vai demorar mais tempo do que você gostaria de passar lá. 16 meses. Era hora de Davi pensar no que ele estava fazendo. Então Davi volta a olhar para o céu mais uma vez. Humilde e arrependido. Davi agora se reanima. E essa palavra, irmãos, reanimar, ela está dentro de um contexto médico. É assim, a pessoa está doente, sofre uma parada cardíaca, o que os paramédicos fazem? O ressuscita, o reanima. Ou seja, aquilo que estava morrendo é agora dado-lhe uma injeção de ânimo. Ou seja, Davi já estava com tantas consequências da sua decisão insensata, Davi estava perdendo a ponto de ser morto, não pelos seus inimigos, que é o risco que ele correu, mas pelos seus próprios amigos. Que é chamado na linguagem de guerra, fogo amigo. Mas por livre e espontânea vontade. Não foi algo que ele tentou atirar lá e pegou no outro. Foi que eles decidiram matá-lo, apedrejá-lo. Então Davi agora está diante de Deus reanimado. O verso 7. Davi faz algo fantástico no verso 7. Olha lá. O que diz? Alguém pode ler. Olha que coisa fantástica. Davi agora volta à sua vida de devoção. Primeira coisa que ele faz, traga a estola sacerdotal, ou seja, eu preciso de um pastor. Sacerdote, irmãos, qual é a função sacerdotal? Qual é a função sacerdotal? Quem sabe? Claro que vocês sabem, vocês estão esquecidos. A Deus. Essa é a função sacerdotal. A função profética é levar Deus ao homem. A sacerdotal é trazer o homem à comunhão de Deus. Olha o que ele pede. Ele pede a indumentária que era necessária para que o sacerdote pudesse apresentá-lo a Deus. Levá-lo à presença de Deus. Veja que a restauração, irmãos, passa por esse mover do nosso coração em direção ao coração de Deus. Mas aí no verso 8, concretiza-se a sua volta em direção ao Senhor. Ele não hesita quando o Senhor trabalha a sua vida naquele momento. Vamos ler o 8. Irmãos, pense comigo uma coisa. Quando Davi consulta o Senhor,
o texto é claríssimo. Mais uma vez, o Espírito Santo trabalha de uma maneira maravilhosa. O Senhor o responde imediatamente. É isso, irmã Suzana. O que ele faz? Davi não está andando na vontade de Deus. Não está. Davi está fora da vontade de Deus por 16 meses. Davi consulta a Deus e Deus o responde imediatamente. Davi, irmãos, foi totalmente restaurado. É aqui que a proposta do Evangelho é única. A proposta do Evangelho é única. Você pode voltar para Deus. E quando você volta para Deus, Ele não te rejeita. Ele não te rejeita. A maior parte do tempo, irmãos, nesse módulo, nós temos aprendido com Davi coisas que não deveríamos fazer. Mas nesse finalzinho aqui, nós estamos aprendendo e devemos aprender o que de fato nós precisamos fazer. Precisamos copiar. Eu quero conversar com os irmãos para a gente terminar essa parte. O que é que a gente precisa fazer? O que é que Davi fez? Primeiro, nós precisamos lidar honestamente com o nosso pecado. Primeira coisa. Precisamos lidar honestamente com o nosso pecado. Quando fazemos isto, a Bíblia diz que Deus não rejeita ao penitente, ao humilde. Aquele que não consegue levantar os olhos à semelhança do publicano. Vocês lembram? O fariseu bate no peito, ó Senhor, muito obrigado que eu não sou como este. Ó Senhor, muito obrigado que eu não sou mulher. Ó Senhor, muito obrigado que eu não sou... E fica falando um punhado de coisa. O publicano penitente diz, apieda-se de mim. Eu não sou digno. Não ousa levantar os olhos. Ele trata o pecado honestamente. Eu sou pecador e eu preciso que o Senhor trate de mim dessa maneira. O que Provérbios 28, 13 nos fala, irmãos? Provérbios 28, 13. Olha que coisa fantástica. Eu estou aconselhando uma pessoa por e-mail. Eu não costumo fazer isso. Eu quero ver a pessoa. Mas eu sugeri por várias vezes que ela procurasse um dos pastores. Ou se ela tivesse vergonha, procurasse uma das, aliás, a missionária, que é a Leir. Mas ela não quis fazer isso. É um pecado. E esse versículo, eu escrevi para ela. Eu disse, olha, eu não tenho outra palavra. O caminho é simples. Você precisa tratar o pecado com honestidade. Se você o encobre, se você não trata, está aí como
colpizeiro na sua vida. Logo, logo, vai cair tudo. Se você trata com honestidade, você vai alcançar misericórdia e deixar. Porque esse é o fato do arrependimento. Deixe o pecado, alcance misericórdia e prospere na vida. Quer ser rei de Israel? Da visão, vá tratar do seu problema. Trate do seu pecado. Converse com o Senhor sobre isso. Davi aprendeu isso, irmãos. O que ele faz no salmo penitencial de número 51, quando ele trata do seu pecado com Batseba? Davi aprendeu o caminho de tratar o pecado. Davi aprendeu como é que se restaura a vida diante do Senhor. Olha lá, o que ele diz? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Trabalhe comigo. Quando o pecado é confessado, quando o pecado é trabalhado honestamente, tratado da maneira de Deus, Deus se encarrega de perdoar-nos, Deus se encarrega de trabalhar-nos, Deus se encarrega de estruturar-nos. Porque nós precisamos aprender isso, irmãos. Porque não há nenhum santo neste planeta que às vezes não cai em pecado. Por isso nós precisamos de aprender isso. Davi aqui está em outra situação. Mas Davi aprendeu o caminho da restauração. Errou o alvo. Tomou decisão insensata. Volte imediatamente para o Senhor. Não demore. Porque quanto mais tempo você vai demorar, mais consequências virão à sua vida e às suas decisões. Voltando à resposta, irmã Suzana, do Senhor ao arrependimento de Davi, que passara 16 meses longe do Senhor, eu coloquei aqui 3 possíveis respostas de Deus a Davi diante da atitude dele. Primeira, Deus poderia dizer para Davi assim: eu sinto muito, Davi, mas você cruzou a linha. Eu encontrei alguém novo para te substituir. Deus poderia ter dito isso? Poderia ou não poderia? Poderia. Deus poderia ter dito isso. Mas Deus poderia ter dito também: tudo bem, Davi, já que você está assim, então eu vou te dar 3 meses de liberdade condicional. Se você fizer tudo certo, falaremos sobre a sua restauração e o projeto que eu tinha para você. Deus não fez isso. Aliás, esse não é o modus operandi de Deus. São irrevogáveis. Terceira realidade. Bem, eu vou perdoá-lo.
perdoá-lo, mas a atitude dele é de arrependido, é penitente. Por isso que a Bíblia diz assim, atitude penitente move o coração de Deus em direção a nós. É porque nós não usamos mais essa palavra. Mas essa palavra é sinônimo de pedir perdão. Porque quando você vem penitente ao Senhor, você está assentindo na sua culpa. Humildade. Humildade. Ou seja, um coração ensinável. Deus ama um coração ensinável. Por isso que ele diz assim, aos arrogantes, ele rejeita. Mas o penitente, ele concede a sua glória. Então, Deus faz isso. Mas Deus poderia dizer para ele assim, Davi, vamos esquecer esse negócio. Eu vou esquecer essa pisada na bola sua, mas você não pode fazer o que você deveria fazer. Porque você não pode nunca mais ser o mesmo. Mas não é isso que Deus fez. E isso, para mim, irmãos, é algo extremamente importante para aprendermos. Deus inclina o seu coração, dilata o seu coração em direção a nós, imediatamente, quando nós, corretamente, com a motivação correta, clamamos por Ele. O Senhor perdoa instantaneamente, restaura e comunica-se conosco. O que é o pecado? O pecado, às vezes, ele não te arrebenta de primeira. Mas uma das coisas que o pecado faz e que aconteceu com Davi, com qualquer homem na vida, quebra a sua comunhão com Deus. E nós falamos domingo passado, que uma das orações que Davi pede ao Senhor, uma das expressões que ele faz diante de Deus é restaura-me a alegria da tua salvação. E a alegria da salvação, irmãos, é essa mão dupla, esse acesso que eu tenho à presença de Deus e Deus tem com a minha vida. Esse fluxo espiritual de Deus é que gera a alegria da salvação. No mesmo momento, imediatamente, Deus comunica-se com Davi. O que ele está fazendo? Restaurando a comunhão. Deus restaura. A resposta de Deus é rápida, segura e precisa. Deus age imediatamente em direção à vida de Davi. Irmãos, isso é uma bênção. Claro que a Bíblia diz que quando pecamos, alguns dos nossos pecados podem trazer consequências. Consequências terrenas, mas espiritualmente está perdoado. O texto que nós lemos domingo passado, no momento de confissão, foi que feliz o homem a quem Deus não imputa pecado, iniquidade. Ou seja, eu posso pagar as consequências do meu pecado aqui e agora. Com relação a esse tempo. Mas diante de Deus, eu estou perdoado. O sangue de Cristo é suficientemente para perdoar os meus pecados, seja ele qual for. Agora, o casal que transou antes de casar e a menina pegou barriga, bebê vai vir.
Ou então ele comete outro pecado, muito maior, aborta. Mas aí vai vir consequência de um assassinato. Então, enquanto estamos aqui, nós vamos pagar pelos nossos pecados aqueles que são consequenciais. Alguns nós pecamos e Deus é tão misericordioso que Ele retém as consequências. Mas outros, vem na nossa cabeça mesmo e dói, faz galo que todo mundo vê. E dá pergunta, o que é esse galo na sua cabeça? E aí você tem que contar a origem do galo. Isso aqui foi uma paulada que o Senhor me deu por uma burrada que eu fiz na vida. Outros Deus retém por misericórdia. Só isso, por pura misericórdia. Mas Deus perdoa. Então, irmãos, eu quero terminar fazendo 3 considerações. Primeira, independentemente de quão esperto nós pensamos que somos, independentemente de quanto tempo nós temos de conversão, independentemente de quão alto nós podemos ter subido a escala espiritual, ainda somos propensos a tomar decisões insensatas. Algumas pessoas aqui podem estar em processo de fazer exatamente isso. Então eu quero dar algumas recomendações pautadas na palavra. Primeiro, se você vai ouvir o seu coração, que está racionalizando, dizendo-lhe mentiras, eu sugiro que você comece a ouvir as verdades de Deus com relação a isto, antes que seja tarde demais. Outros que podem estar aqui, já começaram o processo de andar um caminho muito diferente do caminho de Deus, que Deus colocou debaixo dos seus pés, quando Ele lhe salvou. Eu gostaria de sugerir que você volte antes que o preço fique mais alto do que você possa pagar. E que você fique mais tempo do que você gostaria de ficar. Outros ainda poderão estar vendo o seu mundo começar a se desfazer por causa de algumas decisões tolas que tomou durante o longo do caminho. Algumas coisas você tem que jogar fora em sua vida. Mas você ainda pode ter a sua comunhão restaurada imediatamente com o Senhor agora, aqui nesse lugar. Eu sei, irmãos, que às vezes nós ouvimos a voz do nosso próprio coração, mas eu gostaria que você hoje ouvisse a voz de Deus no seu coração. E é tão bom um tempo como este nosso aqui, irmãos, por 2 motivos. Primeiro, eu estou aqui porque não estou em nenhum outro lugar que a minha igreja está reunida. Óbvio. E se eu estou aqui num domingo de um feriado prolongado, é porque algo Deus tem para falar comigo. Então esse é o primeiro. Segundo, é que eu tenho discernimento suficiente para entender
o que Deus quis falar comigo. Então, irmãos, nessa manhã, que esta seja a palavra do Senhor ao seu coração. E que se não for para você, compartilhe com outro. Porque às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus conta-nos algo que a gente fala assim, puxa, eu tenho tanto tempo na igreja, por que eu tenho que ouvir isso de novo? Aí durante a semana, Deus lhe dá uma oportunidade de compartilhar exatamente aquilo que está fresquinho na sua cabeça com outro. E aí você sabe a razão. Porque Deus não desperdiça palavras. Deus sempre fala aquilo que nós precisamos. E que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial.